graduada pela mesma instituição, mestrado pela UFSC e mestrado e doutorado pela New School for Social Research. Então é isso, professora. Passo a palavra para você e boa explanação. Obrigada, Jean. O mais importante ele não falou, que a gente trabalha junto, ele é meu orientando, sou orientadora dele, o Jean é meu monitor já há algum tempo, um excelente aluno, um pesquisador aí importante, e faz desde o primeiro momento que a gente começou a nossa iniciação científica, o Jean já mostrou que tem um talento, uma pegada para pesquisa, e eu espero que ele se dedique a isso. Bom, eu vou começar de uma forma diferente hoje. Eu estou vendo o Rick aqui, estava vendo o César, estou vendo a Alice. Bom, eu vou começar de um jeito bem provocativo. Eu quero provocar vocês, de um jeito bem provocativo. Quando o Jean sugeriu o Taking Right Seriously, eu disse, mas por quê, né? Esses textos foram escritos no final da década de 60, em artigos, depois ele juntou todo... O Dworkin não é uma exceção à regra de como a academia estadunidense produz, não é só no direito, mas eu vou falar do direito, que é onde eu conheço melhor, e da filosofia do direito e do direito constitucional. Eles testam muito os seus argumentos, eles testam a exaustão os seus argumentos. Então, assim como eu escrevi lá uma tese para professora titular, até eu publicar isso, eu tenho que testar. Em realidade, a minha tese foi testada, porque desde 2013 eu já escrevi um artigo sobre isso, já submeti em lugares, mas tem que testar mais, tem que discutir mais, as pessoas têm que tentar... Aqueles que não concordam de uma maneira positiva, sempre positiva, nunca negativa, tem que questionar a exaustão, desmontar o teu argumento, te provocar, oferecer razões toda hora para fundamentar o teu ponto de vista, seja ele normativo, seja um ponto de vista descritivo ou empírico. O fato é que você tem que oferecer boas razões para o teu argumento. E vocês não são obrigados a concordar comigo, muito pelo contrário. Cada um tem que formar a sua própria opinião sobre determinado objeto de investigação. Então, quando os livros do Dworkin saíam, ele já tinha publicado separadamente artigos, já tinha havido simpósios, colóquios em que ele havia discutido, os críticos já haviam se manifestado, há sempre resposta dos críticos. E eu dou o seguinte exemplo, porque esse eu fui testemunha, né? Eu vi. Quando em 1998, 99, eu estava fazendo o colóquio lá na NYU, o colóquio que ele dirigia, coordenava junto com o Thomas Nagel, ele apresentou... Era um colóquio em que cada semana havia um convidado para debater o paper que havia mandado. A gente recebia com antecipação e esse convidado ia debater o paper. Numa semana o Dworkin era o comentador do paper, na outra o Thomas Nagel. Assim, mas eles não é que demoliam no sentido de demolir para vou desqualificar, ao contrário, para qualificar o paper, eles esmiuçavam, diziam o que eles concordavam, o que não concordavam. Pois bem, num dos dias do colóquio, ele apresentou o paper dele que se chamava Justice for Hedgehogs. Então, o paper que ele apresentou em 99 era o paper que em 2012, sei lá quando, resultou no livro, que antes resultou numa discussão na Universidade de Boston, e assim é que funciona. Assim que a academia e as escolas de direito fazem com que se produza pesquisa e conhecimento.
Então, aonde que eu queria provocar vocês? Eu vou provocar com uma afirmação forte da minha parte. Dworkin é o maior filósofo do direito do século XX. Ponto. Então, essa é a minha primeira provocação. Dworkin é o maior filósofo do direito do século XX. Ponto. Dito isso, eu vou fazer uma segunda afirmação forte. Do conjunto de obras, e por isso que eu sugeri para o Jean-Luc o Law's Empire, eu acho que o Império do Direito, e ele fala isso no prefácio, como ele retoma os argumentos do Taking Right Seriously, do Matter of Principle, se vocês quiserem ir direto ao ponto, vocês comecem por ele. Depois dele, valeria a pena ler o Justice for Hedgehogs, o Justiça para Porco-Espinhos, o Justiça para Ouriços, né? E valeria muito a pena ler o Justiça para Ouriços, porque no Justice for Hedgehogs ele radicaliza o argumento que vem sendo construído desde sempre. Mas ali ele diz com todas as letras: o direito é um departamento da moral. O direito é posso usar uma outra palavra, sei lá, um desdobramento, um ramo da moral. E ele também vai ali deixar muito claro isso que está no prefácio do Law's Empire acerca do caráter interpretativo do direito. Né? E por que ele afasta tanto essa dimensão moral quanto esse, eu vou chamar de paradigma, mas talvez num sentido bem vulgar aqui, esse paradigma interpretativo, por que ele afasta da metafísica? Ele diz, no prefácio ele diz isso também, não tem nada de metafísica. Estou vendo o Rodrigo aqui, que para mim é uma honra. Agora me deu até um medo aqui, encontrando o Rodrigo aqui. O Rodrigo é um cara... Tudo bom, professora? Tudo bom, Rodrigo? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Rodrigo é um craque em Dworkin também. Então, veja, não há nada... Claro, eu estou fazendo essas afirmações fortes porque há várias controvérsias em relação a isso. Alguns dizem Dworkin é justnaturalista. Para mim, não tem nada de justnaturalista no Dworkin. Mas há quem tenha uma leitura, uma interpretação justnaturalista de Dworkin. Ao contrário, ele afasta a metafísica, ele afasta o direito natural, ele é um crítico do positivismo, ele é um crítico do convencionalismo, ou pragmatismo, ou a versão, digamos, mais atualizada disso, né? O desdobramento disso. Ele é um crítico do pragmatismo, ele é um crítico da análise econômica do direito. É isso. E é legal, porque os debates e ele era um intelectual, um jurista público. Ele era um jurista público. Ele não deixava de publicamente se manifestar nas questões mais nervosas da política estadunidense, né? Quando houve, por exemplo, a eleição em que o Al Gore perdeu e teve aquele lance da recontagem na Flórida, aí a Suprema Corte mandou parar, e aí ele perde para o Bush. Dworkin foi um crítico contumaz daquela decisão da Suprema Corte. Né? Quando houve o 11 de setembro, a mesma coisa. Ele tinha um debate público acalorado com o Richard Posner, né? Que é um gigante também da filosofia da teoria do direito, né? Da Escola de Chicago, trabalha também com direito e economia,
Mas eles, assim, eles tinham um debate público, eles eram dois antagonistas, assim. Tanto que várias vezes ele se refere ao Posner, né, como seu antagonista, tal. Então, eu falo com muita tranquilidade. Para mim, ele foi o maior filósofo do direito do século XX, e não de língua inglesa, em geral. Se o professor Espanha tivesse aqui entre nós, ele ia, como ele já fez isso comigo, né? Não por acaso ele tem aquele livro intitulado Hércules. Putz, não lembro o outro nome, já vou lembrar aqui. Mas ele já fez comigo, ele me detonava quando eu falava que o Dworkin era o maior filósofo e tal. E, claro, ele era não só um gigante da história do direito, mas ele era um teórico do direito também. Ele tinha estatura para discutir com Dworkin ou qualquer outro, e ele particularmente não concordava com a estrutura filosófica e teórica que o Dworkin constrói. Então, vamos lá. Ele começa o prefácio do Império do Direito dizendo: nós vivemos no segundo direito, né? É o direito que nos faz cidadãos, que nos faz profissionais, etc, etc. E ele diz algo interessante, ele diz: o direito é espada, é escudo e é ameaça, né? Ele fala: nós lutamos por nosso salário, nós podemos nos recusar a pagar o aluguel, nós somos obrigados a pagar nossas multas, caso contrário, nós podemos ir presos. E tudo em nome do que foi estabelecido pelo direito. Ele fala sobre por esse soberano, né? Abstrato e etéreo, mas pelo direito, né? Ele ainda diz que a gente discute acerca daquilo que é o direito, ou das questões que envolvem o direito, mesmo quando os livros são silentes, né? Mesmo quando os livros não tratam do assunto. E aí, a primeira frase importante dele no prefácio, ele diz: nós somos sujeitos, né, do e ao império do direito. Quando você usa o termo sujeito, há, obviamente, uma relação de sujeição mesmo, né? Nós somos sujeitos do e ao império do direito. Nós nos submetemos. Eu acho até que a tradução de subject, às vezes, eu não gosto dessa tradução, mas é de súdito. Eu acho que a ideia de sujeito, a tradução como sujeito é melhor, que traz essa ambiguidade. Quer dizer, eu sou sujeito de direito numa posição ativa e também numa posição passiva. É bacana isso, né? Eu me submeto também ao direito. E qual o sentido disso? Ele pergunta, né? Se os textos jurídicos, né, se os códigos nada dizem, ou se eles são ambíguos, se eles são obscuros, por que, em última análise, eu vou obedecer ao direito, né? Então, o Império do Direito, vai dizer ele, é uma resposta, né, que ele, ao longo dos anos, ele elaborou, aonde ele demarca aonde ele marca a seguinte posição, né, que para mim encerra a ideia de toda a discussão do livro. Ele vai dizer: legal reasoning
a gente pode traduzir como racionalidade jurídica, acho que no livro, na tradução está raciocínio jurídico, é um exercício de interpretação construtiva. Então, refletir juridicamente, argumentar juridicamente, é um exercício de interpretação construtiva. De que, ele vai dizer, né, de que nosso direito, de que o direito constitui a melhor justificativa do conjunto das práticas jurídicas. O direito é a narrativa que faz dessas práticas as melhores possíveis. Se me pedissem para sintetizar o Império do Direito, eu sintetizaria nessa última afirmação que eu fiz, que está no prefácio. Ele já lança no prefácio, ele já diz lá ao que veio, né? O direito é um exercício de interpretação construtiva. Se ele é um exercício de interpretação construtiva, ele não é dado, ele é construído. Né? Então, ele é um exercício de interpretação. O direito se constrói argumentativamente por meio da interpretação, e aí ele tem condições de oferecer as melhores razões, as melhores justificativas do conjunto das nossas práticas, né? E aí ele vem com algo que, para mim, é central. Estou vendo a Isa aqui, ou é a impressão minha? Tá lá, Isa. Ele vem com algo que é central. Ele diz assim, o direito é a narrativa. E não é por acaso que no desdobramento do livro vocês vão ver isso, ele vai fazer uma analogia. Deixa eu ver se está aqui ou se está no... Não, está numa questão de princípio. Numa questão de princípio, ele vai fazer uma analogia do juiz com o escritor e o crítico literário. Porque ele vai fazer uma analogia do direito com a literatura. Porque ambos são narrativas. São narrativas que né, são construídos como narrativas. E essa narrativa faz do seu objeto, que são as práticas, no caso do direito, as melhores possíveis. Não é? Então, essa narrativa ela tem que ter a pretensão de ser construída e reconstruída, e isso é feito por meio da interpretação, né? Necessariamente por meio da interpretação, de forma a, né, costurar, alinhavar, construir, enfim, uma história do direito que vai ser sempre a melhor possível. A gente depois pode voltar a essa ideia do melhor, enfim. Então, ele vai dizer no prefácio, este livro aprimora, expande e ilustra essa concepção do direito. Aprofunda suas bases numa política mais geral de integridade, ele vai destrinchar essa ideia de integridade, né? De comunidade e fraternidade. Examina suas consequências para a teoria do direito, e em seguida para uma série, de um ponto de vista mais abstrato, digamos assim, e em seguida ele vai tratar de casos, não é? Tanto da tradição do common law, ou decididos com base nos precedentes, quanto na legislação, quanto casos constitucionais.
Ele usa vários argumentos, procedimentos e exemplos que ele utilizara tanto no Taking Right Seriously quanto, acho que, numa questão de princípios, né? Então, o caso Brown, o caso... Quer até ver aqui quais que são. O caso Brown, esse que está aqui no primeiro capítulo, o caso Elmer, são casos que voltam, né? Porque o caso McLaughlin, não lembro exatamente como é que está escrito ali. Então ele volta, ele retoma esses casos, né? E ele diz, é interessante, ele diz, essa repetição é deliberada, permite que muitas discussões e exemplos sejam mais concisos aqui no Império do Direito, uma vez que aqueles que desejarem examiná-los mais detalhadamente, para além do nível necessário à argumentação do livro, poderão consultar as referências, porque vocês perceberam que Dworkin não é de citar muito as suas fontes. As fontes não aparecem. É assim, vou dar a minha opinião, e eu posso ser contestada, mas para falar de interpretação nos termos que ele fala, ele retoma muita coisa de Gadamer, por exemplo. Não aparece. Ele fala, ele cita eventualmente Gadamer. Não sei se ele cita Heidegger, mas quando ele fala de interpretação, e ele não faz esses discursos, ele não cita diretamente as fontes, é ele pensando, é ele filosofando, quer dizer, não é que ele oculte. Eu já li comentários de que críticos dizendo, Dworkin oculta as fontes. Eu não acho que se trata disso. Eu acho que chega num nível que o cara já está lá pensando, filosofando por ele mesmo, obviamente, na estatura que ele tem, e aí o que ele já leu já está assimilado, né? Então ele já faz, quando ele fala numa hermenêutica crítica, ele já assimilou as coisas da hermenêutica, enfim. Mas voltando aqui, né? Ele fala que essas discussões podem ser encontradas no livro, numa questão de princípio, e ele diz que esse livro, como qualquer outro sobre teoria do direito, trata de questões complexas, já muito estudadas, e também no âmbito da filosofia em geral. Então ele diz assim, convém observar que já de início, de que modo o livro enfrenta duas posições que já foram muito debatidas, né? No Levando os Direitos a Sério, ele diz, né, apresentei argumentos contra o positivismo que enfatizavam a fenomenologia da decisão judicial, afirmei que caracteristicamente os juízes sentem uma obrigação de atribuir às decisões passadas aquilo que ele chama de força gravitacional, e que essa obrigação contradiz a ideia positivista acerca da discricionariedade judicial. Se há uma força gravitacional, né, seria contraditório falar numa total discricionariedade do ponto de vista dele. Ele vai dizer que o Império do Direito enfatiza as deficiências interpretativas do positivismo, mais do que suas falhas fenomenológicas, embora, no fundo, ele entenda que sejam as mesmas. Ele diz ainda que, durante muito tempo, ele argumentou contra a afirmação positivista de que não podem existir respostas certas às questões jurídicas polêmicas, controversas, mas apenas respostas diferentes. E ele diz que ele diz, insistir que na maioria dos casos difíceis existem respostas certas a ser produzidas
pela razão e pela imaginação. Na interpretação de alguns críticos, o que eu quis dizer era que, nesses casos, uma resposta poderia ser demonstrada para todos como correta, de forma incontestável, ainda que eu tenha enfatizado desde o início, diz Dworkin, que a questão de se podemos ou não ter razão ao considerarmos certa uma resposta é diferente da questão de se poder ou não demonstrar que tal resposta é certa. Há uma enorme controvérsia sobre o sentido de right answer, né, de resposta certa. Eu tendo a achar que Dworkin foi muito mal interpretado e continua sendo, às vezes de maneira muito simplista, muito tosca, nisso que diz respeito à resposta certa, né? Eu até faço um trocadilho com right answer. Right answer no sentido de que a resposta é certa, que é uma resposta do direito, acerca do direito. E assim, cada caso é um caso, minha gente. Não existe fórmula para a resposta certa. Tô vendo? O Rodrigo está aqui, o Rodrigo enfrenta isso todos os dias. Cada caso é um caso. Então, a resposta é certa no sentido de que para cada caso há uma resposta. Que para ele, se fundamentada em princípios, vai ser a melhor resposta que o juiz e que a jurisdição pode dar. Mas não significa que ela encerra uma ideia, ela consolida, ela pode até formar um precedente e tal, que pode ser posteriormente questionado. Mas não é que Dworkin diz que há uma única resposta, que é a resposta que ele, Dworkin, oferece. Não é, que cada caso é um caso. Pois bem, voltando. Ele vai dizer, no presente livro, sustento que os críticos não conseguem compreender do que trata, de fato, a controvérsia sobre respostas certas. Aquilo que ela deve ser, caso a tese dos céticos, para os céticos não há resposta certa, né, seja considerada como qualquer um dos argumentos contra a teoria do direito que ele defende. Daí ele vai dizer outra coisa fundamental. Afirmo, diz Dworkin, que, na verdade, a controvérsia diz respeito à moral e não à metafísica, isso que eu disse lá no começo para vocês. E que, entendida como uma questão moral, veja, ele está falando isso no Império do Direito, no Justice for Hedgehogs, ele vai dizer o direito é um departamento da moral. Então, a ideia está posta aqui desde sempre. E lá ele radicaliza no final da vida, no final, enfim, naquilo que é eu acho que o Justice for Hedgehogs é o livro força, né? Mas, enfim, ele diz, a controvérsia diz respeito à moral, não à metafísica, e que, entendida como uma questão moral, a tese da inexistência de respostas certas é muito pouco convincente, tanto do ponto de vista moral quanto do ponto de vista jurídico. Esse livro, diz ele, é tão pouco um exame das ideias recentes em teoria do direito, em filosofia do direito. Nele discute em profundidade várias concepções atuais no âmbito da teoria jurídica, inclusive o positivismo moderado, a análise econômica do direito e o movimento crítico dos estudos jurídicos, o Critical Legal Studies, bem como outras teorias, né? E ele vai... É interessante que ele dialoga de maneira crítica com essas posições todas, né? O positivismo, o Law and Economics e o Critical Legal Studies, né? E aí vem o primeiro capítulo, que é o que é o direito, né? O que é o direito? E ele começa dizendo, importa como os juízes decidem casos. Vejam,
já tem um ponto de vista, já tem uma premissa aqui, já tem uma tomada de posição. Para responder o que é o direito, eu vou olhar para como os juízes decidem. Ainda que ele tenha todo o cuidado de dizer que não são os juízes os únicos a formular o direito, os advogados também podem fazer isso, mas há um protagonismo dos juízes e da atividade jurisdicional. Porque ele começa dizendo, importa como os juízes decidem os casos. Né? Ele vai citar o Justice Leonard Hand, e vai dizer, esse que foi um dos juízes mais famosos dos Estados Unidos, disse que temia uma demanda judicial mais do que a morte ou do que os impostos, ou seja, ele tinha mais medo dos juízes do que medo da morte e o medo do fisco, né? E daí ele vai dizer, as pessoas costumam ganhar ou perder mais com um aceno de um juiz do que com qualquer ato geral do Congresso. As demandas judiciais importam de outra maneira, que não se mede nem em dinheiro, nem mesmo em liberdade. Ou seja, aqui vem o que eu já reafirmei desde o início da minha fala. Há, inevitavelmente, uma dimensão moral em uma demanda judicial. Né? Há uma dimensão moral em uma demanda judicial. E, portanto, um risco permanente de uma forma distinta de injustiça pública. Um juiz pode decidir quem se comportou bem, quem cumpriu com as suas responsabilidades de cidadão, e quem, por desígnio ou ganância ou insensibilidade, ignorou suas responsabilidades para com os outros ou exagerou a responsabilidade deles para com ele. Sua decisão, né, seu julgamento, se seu julgamento é injusto, então a comunidade infligiu em algum dos seus membros uma injúria moral, pois carimbou este ou esta, em alguma medida, como um fora da lei. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, as decisões judiciais afetam um número grande de pessoas, diz ele, porque o direito se tornou frequentemente o que os juízes dizem que ele é. A Suprema Corte dos Estados Unidos tem o poder de alterar até mesmo as decisões mais deliberativas e populares de outros departamentos do governo, se ela acredita que essas são contrárias à Constituição. Estamos falando do controle de constitucionalidade, né, e do caráter contramajoritário das cortes. E assim, quando a Suprema Corte faz isso, ele diz, ela tem a última palavra sobre se e como os estados podem, por exemplo, executar pessoas que tenham cometido crimes, caso da pena de morte, ou sobre o aborto, ou sobre a questão confessional nas escolas públicas, etc, etc. E aí ele vai crescendo nesse argumento e dá o exemplo do caso Brown. Ele diz, quando a Suprema Corte, em 1954, diz que as escolas públicas não poderiam mais segregar por raça, isso levou a uma revolução profunda, ou mais profunda do que
qualquer outra instituição política poderia ter feito ou iniciado. Quer dizer, a decisão do caso Brown para ele foi muito mais revolucionária do que qualquer outra medida institucional que possa ter havido naquele momento. E, particularmente, eu concordo integralmente com isso. Né? Foi a Suprema Corte que suporta essa decisão e que viabiliza a luta pelos direitos civis. Eu não estou dizendo com isso que eu não estou minimizando o movimento das ruas, as lutas das ruas, os movimentos populares. Mas, certamente, se a Suprema Corte não tivesse assim decidido o caso Brown, ainda, vejam, em 1954 ainda havia segregação racial. Então, mesmo com assim, com todo o movimento da luta pelos direitos civis, com o crescendo que for, mas a decisão judicial, ela foi a decisão que mudou a Constituição dos Estados Unidos e o entendimento de toda a legislação a partir daí. Bom, ele segue num ponto falando sobre os desacordos, né? Desacordos sobre o direito. Então ele vai dizer que, assim como importa como os juízes decidem, também importa o que eles pensam que é o direito, e quando eles discordam sobre, importa o tipo de discordância, de desacordo que eles têm. Há um mistério sobre o direito? Ele pergunta. Sim, ele responde. Devemos diferenciar 3 tipos de questões: as questões de fato, as questões de direito e as questões de moralidade política e fidelidade. Isto é, o que aconteceu diz respeito ao direito, se o que aconteceu diz respeito ao direito, e caso diga, se o que o direito determina é justo ou injusto. Então, a gente tem os 3 tipos de questão aqui. A segunda questão é a mais controversa, porque advogados e juízes discordam sobre o direito a ser aplicado aos casos e os testes que lá na dogmática, na doutrina estadunidense, né, tem eles aplicam esses testes para construir a decisão, né? Então o do escrutínio restrito e outros, que são, acho que eu não sei como explicar direito esses testes aí, mas são questões que se colocam para ver se um determinado padrão se impõe àquele caso de maneira a você ter o caso propriamente dito, né? Mas, enfim, a segunda pergunta é a mais controversa, porque advogados e juízes discordam sobre o direito a ser aplicado ao caso, discordam acerca dos testes também aplicados ao caso. Os juízes discordam, diz Dworkin, sobre as proposições do direito, isto é, sobre as afirmações e demandas que as pessoas fazem sobre o que o direito permite, proíbe ou autoriza. As proposições do direito podem ser muito genéricas. O direito, por exemplo, né, o direito proíbe os estados de negar igual proteção no sentido do que determina a 14ª emenda. Todos acham que as proposições do direito são verdadeiras ou falsas, ou nem verdadeiras ou falsas, em virtude de um outro tipo de proposições, as quais aquelas são parasitárias, as quais ele chama de grounds of law, que a gente traduz por fundamentos do direito. Essas proposições que estão na base do direito. E não significa que elas sejam
justnaturalistas, tá? Mas isso é outro papo, depois a gente pode retomar. As divergências sobre o direito podem ser empíricas ou teóricas. Aquelas dizem respeito aos fatos ou às palavras que estão, né, nos códigos, nas leis, enfim. Já as discordâncias teóricas sobre os fundamentos do direito são mais problemáticas. Essas são as divergências que em regra, juízes e advogados, sobre as quais juízes e advogados têm divergência, discordância, né? Pois dizem respeito ao que é o direito. Por exemplo, nos casos de segregação racial, ainda que concordem sobre as leis que foram promulgadas e sobre o que as autoridades judiciais disseram e pensaram no passado, mesmo assim, ainda que concordem sobre isso, pode haver um tipo de discordância, né? E a pergunta é: que tipo de discordância é esta e como nós julgaríamos, como se julgaria quem tem o melhor argumento? A maioria não se dá conta dessas discordâncias ou desses desacordos teóricos sobre o direito. Por quê? Porque está mais preocupada com a fidelidade ao direito, né? Estão mais preocupadas em saber se os juízes foram fiéis ao direito. Ainda que eles tenham, entre aspas, né, inventado ou descoberto o direito, e ainda se tal invenção ou descoberta possa resultar do exercício da tirania ou da imposição do próprio Estado. Então, quando ele diz que a maioria está mais preocupada com a fidelidade do que com as discordâncias propriamente ditas, a maioria quer saber se o que foi decidido ou estava de acordo com a lei, num sentido, numa adesão quase que literal, ou se, na ausência de uma disposição legal, se os juízes, com base na sua discricionariedade, né, criaram o direito para o caso e, portanto, houve uma fidelidade aí nesse sentido. Num sentido trivial, os juízes fazem o direito, make the law, toda vez que decidem um caso importante. Eles anunciam uma regra, um princípio, ou uma qualificação ou elaboração. Por exemplo, dizer que a segregação é inconstitucional, porque isso não tinha sido anteriormente dito, né? Então a ideia é que ele criou o direito para esse caso. Dworkin vai justamente rebater isso, né? Que vai dizer, não, havia um princípio que permitia essa interpretação. Mas isso tá, eu estou ficando no capítulo 1 aqui. Geralmente, os juízes oferecem essas novas afirmações acerca do direito como relatos melhorados do que o direito devidamente compreendido é. Argumentam que essas novas afirmações são exigidas por uma percepção correta dos verdadeiros fundamentos do direito, mesmo quando isso não foi previamente reconhecido ou negado. Portanto, o debate público sobre a questão de se os juízes descobrem ou inventam o direito constitui, na verdade, um debate sobre se e quando essa ambiciosa pretensão é verdadeira. Se alguém diz que os juízes descobriram a ilegalidade da segregação nas escolas, é porque já acreditava que a segregação era de fato ilegal, mesmo antes da decisão que a declarou como tal, e ainda que nenhum tribunal tivesse afirmado isso anteriormente.
Se alguém diz que eles inventaram essa parte do direito, quer dizer que a segregação não era ilegal antes e que os juízes mudaram o direito com sua decisão. Esse debate seria suficientemente claro e poderia ser resolvido com facilidade se todos estivessem de acordo quanto ao que é o direito, se não houvesse divergência teórica sobre os fundamentos do direito. Então, seria fácil verificar se o direito, antes da decisão da Suprema Corte, era, de fato, aquilo que tal decisão declarou ser. Contudo, tendo em vista que advogados e juízes realmente divergem no campo teórico, o debate sobre a questão de se os juízes criam ou encontram o direito faz parte dessa divergência. De maneira que nada contribui para resolvê-la, porque a verdadeira questão nunca vem à tona. Aí ele vai falar do direito como uma simples questão de fato. Como é que está meu tempo, só para eu ter uma ideia? Aí pode continuar mais um pouco ainda, professor. Tá. Então tá. Bom, aqui ele vai fazer uma crítica à filosofia do direito por não ter uma teoria plausível sobre os desacordos teóricos no direito. Ele diz: os filósofos sabem que é uma questão problemática e que o tipo de desacordo não é imediatamente claro. Isso porque acham que o desacordo é uma ilusão, na medida em que juízes e advogados concordam sobre os fundamentos do direito. A isso ele vai chamar de uma visão simples ou simplista dos fundamentos do direito como uma questão de fato. Ou seja, o direito é apenas uma questão do que as instituições jurídicas, como, por exemplo, o legislativo ou os legislativos estaduais ou os legislativos municipais, as câmaras municipais e tribunais decidiram no passado. Então ele vai dizer, assim basta olhar nos livros onde há informações das decisões institucionais, sejam as leis, né, as legislações estaduais, municipais, ou até mesmo federais, ou olhar para os livros que guardam as decisões judiciais para responder às questões acerca do direito e seus fundamentos. Em outras palavras, o direito é como se o direito estivesse lá, existisse como um simples fato. E o que o direito é não depende de modo algum daquilo que ele deveria ser. Por que, então, pergunta ele, advogados e juízes às vezes parecem ter uma divergência teórica sobre o direito? Se o direito é uma questão de fato, está lá, está posto. Então, por que há uma divergência teórica? Porque quando eles parecem estar divergindo, teoricamente, sobre o que é o direito, estão, em realidade, divergindo sobre aquilo que o direito deveria ser. Divergem, de fato, quando as questões de moralidade e divergem, de fato, quanto a questões de moralidade e fidelidade e não de direito. A popularidade desse ponto de vista entre os teóricos do direito ajuda a explicar por que os leigos, quando pensam nos tribunais, se preocupam mais com a conformidade para com o direito do que com qual é o direito. Né? Se preocupam mais se está de acordo com o direito do que qual é o direito propriamente dito. E aí ele vai dizer que na Inglaterra e nos Estados Unidos, a opinião mais popular insiste em que os juízes devem sempre, cada decisão, seguir o direito ao invés de aperfeiçoá-lo. Né? E aí ele dá um exemplo, que eu vou pular aqui, mas ele vai dizer que, infelizmente, de acordo com essa opinião popular, alguns juízes não aceitam certas limitações, né? E, ao contrário, submetem
a lei aos seus objetivos ou às suas opiniões políticas. São esses, na opinião dele, maus juízes, são usurpadores, são os destruidores da democracia. Essa é a resposta mais popular à questão da fidelidade, mas não é a única. Algumas pessoas sustentam o ponto de vista contrário, de que os juízes devem tentar melhorar a lei sempre que possível, que devem ser sempre políticos, no sentido deplorado pela primeira resposta. Na opinião da minoria, o mau juiz é o juiz rígido e mecânico, que faz cumprir a lei pela lei, sem se preocupar com a injustiça, a ineficiência do sistema, etc, etc. O bom juiz prefere a justiça à lei. Então, ele coloca essas duas versões do ponto de vista leigo, né? Uma mais conservadora, uma mais progressista, e ele vai dizer que elas se baseiam na tese de que o direito vigente é essa simples questão de fato. Mas, sob certos aspectos, essa tese ela é mais sofisticada, né? A maioria dos leigos, diz ele, supõe que nos repertórios existem normas jurídicas para decidir cada questão que se possa trazer a presença de um juiz. A versão acadêmica, desse ponto de vista que compreende o direito como uma simples questão de fato, ela nega essa concepção. Ela enfatiza que o direito pode ser silencioso a propósito de determinado do litígio em questão, porque não houve decisão institucional alguma anterior, né, que tivesse, portanto, dado uma linha, um caminho. E aí ele diz, talvez nenhuma instituição competente jamais tenha decidido, é o exemplo que ele dá, se os trabalhadores podem ou não pedir indenização por danos provocados por colegas de trabalho. Ou o direito pode também ser silencioso, porque a decisão institucional pertinente apenas estipulou diretrizes muito vagas ao declarar, por exemplo, que um locador deve dar a uma viúva um tempo razoável para pagar seu aluguel. Então, nessas circunstâncias, de acordo com a visão acadêmica dessa compreensão do direito como uma questão, como uma simples questão de fato, nessas circunstâncias, nenhuma decisão pode se fiar em que aplicar a lei é preferível a mudá-la. O juiz, portanto, não tem opção alguma a não ser exercer, né, a sua discricionariedade para criar uma nova norma, preenchendo as lacunas onde o direito silencie e tornando o direito mais preciso onde ele é muito vago, onde ele é vago. Nada disso justifica o ponto de vista da simples questão de fato, segundo Dworkin, para o qual o direito é sempre uma questão de um fato dado, de um fato histórico, e nunca depende da moralidade. Ele diz, não apresentei ainda as minhas razões para dizer que essa teoria que toma o direito como simples fato é muito evasiva, né? Ele vai dizer, eu preciso apresentar exemplos concretos de divergência teórica, mas se eu estiver certo, estaremos numa situação difícil, diz ele. Se leigos, professores de direito,
advogados e juízes não têm uma boa resposta para a pergunta de como é possível a divergência teórica e do que se trata, se não dispomos não dispomos do essencial de um aparato razoável que nos permita fazer uma crítica inteligente e construtiva da atuação dos nossos juízes. Nada é mais importante que nossos tribunais. E nenhum é tão inteiramente mal compreendido pelas pessoas, né? A maioria das pessoas tem opiniões bastante claras sobre o modo como os parlamentares, os membros do executivo, os presidentes e ministros, etc., devem desempenhar suas funções. E opiniões claras sobre o verdadeiro comportamento dessas autoridades. Porém, a opinião popular sobre os juízes e o exercício da jurisdição é um caso lamentável de frases vazias, e ele está dizendo que as pessoas não sabem o que os juízes fazem, não sabem o que os juízes fazem, né, não sabem o que eles falam, etc. E aqui ele fecha, né, essa parte dizendo: o direito é a nossa instituição social mais estruturada, mais reveladora. Se nós compreendermos melhor o direito, e se nós compreendermos melhor a natureza do argumento jurídico, saberemos melhor que tipo de pessoas nós somos. Pô, essa é uma afirmação muito, para mim, também muito forte. Não tem como, vocês me desculpem, mas não tem como, o Dworkin é imbatível em algumas questões, porque ele coloca o direito no centro da nossa reflexão sobre a nossa existência, sobre as nossas práticas cotidianas e sobre as práticas jurídicas. Ele dá uma dignidade ao direito e veja, a gente está vivendo um momento no Brasil, mas não só no Brasil, em que, de um lado, o direito tem sido frequentemente desacreditado, alvejado, os que exercem a jurisdição, os juízes, enfim, os juízes singulares, os colegiados de juízes, têm sendo bombardeados, que não é algo que atinge especialmente aquela pessoa, aquela função, mas atinge o próprio direito. A gente tem que fazer essa reflexão da dignidade do direito, no sentido que eu não preciso concordar com o Dworkin. Ele é um pensador liberal, ele defende isso abertamente, eu não preciso concordar com ele nisso, mas eu acho que, do meu ponto de vista, há que se concordar com essa centralidade do direito. E da gente se dar conta disso, para preservar a dignidade do direito. Contra, e aqui eu estou provocando também, talvez muitos de vocês, contra uma compreensão de que o direito serve exclusivamente para a manutenção do status quo, ou que o direito é instrumento de dominação. Ele é também. Ele opera, ele nos dá os fundamentos e ele nos tira também. Então, eu acho que Dworkin, como ninguém, acho que resgata essa dignidade do direito, e de um direito que tem uma dimensão moral e que tem uma dimensão política, e do direito que tem um compromisso moral e ético e tem um compromisso político. Então não é o direito pelo direito, não é o direito que é simplesmente vocalizado
pelos aplicadores. É o direito que se constrói por meio da interpretação e que constitui uma narrativa que né, que constitui uma narrativa e que nos congrega numa comunidade de princípios onde os nossos vínculos são matizados por um tipo de obrigação que ele vai chamar de obrigação associativa. Bom, aqui eu já saí do capítulo, mas vou voltar agora. Jean, você vai, cara, olhando o meu tempo aí. Tem então, item que... Já deu? Já deu? Acho que sim, né, Miguel? Era até às 7. E daí então, a gente abre para pergunta. Então podem abrir, que o que eu não falei durante aqui... Deixa eu só falar uma coisa para concluir. Pode concluir. Eu vou concluir, daí a gente vai para a conversa, que é a parte mais interessante, que é uma parte bem interessante, né? Ele, no final do capítulo, vocês vão ver, ele diz assim: o direito é, sem dúvida, um fenômeno social, mas sua complexidade, função e consequências dependem de uma característica especial de sua estrutura. A prática do direito, ao contrário de muitos outros fenômenos sociais, é argumentativa. É outra pegada muito legal do Dworkin. Todo ator envolvido nessa prática compreende que aquilo que ele permite ou exige depende da verdade de certas proposições que somente adquirem sentido através e no âmbito dela mesma, a prática. A prática consiste, em grande parte, em mobilizar e discutir essas proposições. A prática é ela mesma interpretativa. É ela mesma interpretativa. E aí, para finalizando, fazer uma propaganda, esse livro aqui é um livro acho que pouco conhecido. O título dele é Direito da Sociedade Policontextual. É um livro que foi organizado pelo professor Vicente Barreto, pelo professor Francisco Duarte, pelo professor Germano Schwartz, em homenagem ao professor Leonel Severo Rocha, que foi o meu orientador de mestrado. Então, como o Leonel sempre trabalhou e orientou inúmeros trabalhos em teoria do direito, filosofia do direito, cada ex-orientando, quer dizer, não todos, eu acho, mas alguns, trataram de escrever aqui. E nesse livro, eu basicamente, dessa última fase. E o que eu fiz, né, foi descrever, não fiz nada demais, mas eu apresentei os argumentos dele sobre liberty, em relação à igualdade, para refletir sobre a prática desses direitos como uma pedagogia para o constitucionalismo e para a democracia, à luz do que ele propõe como unidade do valor. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a leitura que eu arbitrariamente fiz do Justiça para Ouriços ou Porco-Espinhos é de que a tese que Dworkin traz lá sobre a unidade do valor reelabora, na minha opinião, a sua ideia de integridade como estrutura ou forma de compreensão de determinado valor
e também como seu conteúdo, e também como conteúdo levando em consideração o que ele afirma ser, em termos de moralidade política, uma condição necessária da verdade, ou seja, a integração das concepções acerca de determinados valores, a integração, percebam, das concepções acerca de determinados valores, como a liberdade, a igualdade e a democracia, desde que se tenha sobre esses valores uma atitude interpretativa, né? Porque Dworkin vai afirmar, reafirmar e bater nessa tecla de que a liberdade, assim como a igualdade, são conceitos interpretativos. Isso significa dizer, elas não existem simplesmente, mas elas têm um ponto que não é dado por qualquer forma a priori ou pela uma ideia metafísica, mas que é construído por meio da interpretação. O que isso quer dizer? Quer dizer que a interpretação não só mostra que esses princípios existem, mas também indica o que eles requerem, comprometendo o valor que eles possuem com o seu conteúdo. Então, Dworkin vai dizer, se uma comunidade usa conceitos interpretativos, o próprio conceito de interpretação também será um conceito interpretativo. Então, o que é uma teoria da interpretação? Uma teoria da interpretação é uma interpretação de ordem superior da prática de usar conceitos interpretativos. Né? Então, eu queria finalizar com isso, né? E então é isso. E aí eu acho que a gente não pode avançar muito, porque vocês vão ler ainda aqui o Lost Empire, e eu estou aqui aberta para nós conversarmos, né? E eu já faço a seguinte advertência. A minha interpretação não significa que seja a interpretação correta de Dworkin, né? É como eu leio, é como eu sempre li Dworkin. Mas às vezes há divergência entre a minha interpretação e, enfim, de tantos outros leitores de Dworkin, né? Pega um especialista, como o professor Ronaldo Porto Macedo, e eu não entendo que eu divirjo, mas às vezes a gente foca em coisas distintas na leitura do autor. Então, dito isso, vamos lá, porque daqui a pouco a gente já está avançando demais aqui. A gente vai até às 8, é isso, Jean? 7h30, professor. Mas acho que dá para a gente trocar uma boa ideia. Então vamos lá. Então vamos até 7h30, que dá para trocar uma boa ideia. Então agradeço a exposição da professora. A Melanie já deixou a primeira pergunta ali no chat, professora. É que eu não estou conseguindo ver o chat aqui. Partindo do pressuposto de que ele constrói uma teoria para o contexto norte-americano liberal e utilitarista, como a senhora analisa a importação dela para o Brasil? Então, eu não acho que, não só no caso de Dworkin, mas nenhum outro teórico do direito, seja de que banda for, de que linha for, eu não acho que importações são adequadas. O que o Dworkin, o que nos interessa é a estrutura, vou chamar de estrutura, a estrutura racional, a estrutura hermenêutica, acho que eu vou falar melhor assim. O que me interessa é a estrutura hermenêutica que ele oferece para nós pensarmos o direito.
Porque senão, Melanie, eu vou sair dessa pergunta de uma maneira meio... Eu vou ser covarde na minha resposta. Mas se fosse assim, nenhum outro autor que é paradigmático para nós, como Kelsen, por exemplo, embora Kelsen tenha a pretensão de oferecer uma teoria geral, Dworkin nunca teve uma pretensão de fornecer uma teoria geral, mas nenhum outro autor seria razoável, porque assim como Dworkin, Kelsen, Hart e outros autores, né, eles nos interessam na medida em que eles nos oferecem uma racionalidade, uma estrutura para pensar o direito, mas não importar, eu concordo com você. E você tem um ponto muito importante na tua pergunta, que é como é que um autor da tradição do direito anglo-americano pode fornecer alguma coisa, algum modelo de racionalidade para o nosso direito. E aqui é o principal ponto da tua pergunta. Aqui a tua pergunta é fundamental. E eu responderia da seguinte maneira. A gente tem que descartar a forma como Dworkin e outros, por exemplo, Alexis também, como eles foram incorporados de uma maneira completamente equivocada à crítica, como eles foram importados e implantados de uma maneira completamente acrítica, completamente não reflexiva, e acabaram justificando decisões ou demandas que não tinham nada a ver com a premissa das suas teorias. Então, assim, falou em princípio, lasca Dworkin, falou em princípio, lasca Alexis, como se houvesse uma receita, tanto para o advogado quanto para o aplicador do direito. Então, o que eu acho? Dworkin fala no seu contexto, ele deixa bem claro, e você disse isso na pergunta, ele é um liberal pensando para o common law e para o direito americano. Ele tinha uma agenda na Inglaterra e ele tinha uma agenda nos Estados Unidos, acadêmica. Ele tinha sido advogado antes de se tornar exclusivamente acadêmico. Então, ele conhece a prática também do direito. Ele foi clerk, ele foi, como é que fala? Assessor de juiz da Suprema Corte. Então, ele conhecia também o Poder Judiciário, do ponto de vista interno. Então, vejam, ele fala, esse é o lugar de fala dele, ele está pensando aquele contexto, aquela realidade, mas ele formula uma teoria do direito. Ele constrói uma filosofia do direito. A gente tem que pensar em Dworkin a partir daquilo que ele nos oferece teoricamente, mas não simplesmente transplantar e como se fosse uma coisa automática, porque senão não dá certo. Fica essa quantidade de citação que sem pé nem cabeça em nome de um autor que desculpa, só deixa eu me estender rapidamente. Eu vou contar uma passagem que eu tive. O cachorro está latindo aqui, vocês devem estar ouvindo, né? Eu vou contar uma passagem que eu tive, porque eu me orgulho muito dela. Em 1997, quando eu cheguei em Nova York, eu vou tornar uma longa história curta. Eu troquei cartas com o Dworkin porque eu queria que ele me orientasse lá na NYU. E ele falou, tudo bem, se submeta ao processo. Eu me submeti e deu bola na trave, eu não fui aceita na NYU para o doutorado, porque eu teria que ter tido o LLM lá, eu não sabia disso. Enfim, acabei indo para a New School. Mas daí eu disse, bom, a New School tem um convênio com a NYU, eu vou fazer os seminários do Dworkin, marquei para conversar com ele, e ele me atendeu prontamente, né? Eu já tinha trocado 2 cartas. Carta, hein, gente? Carta, correio, selo, tudo. Aí eu cheguei lá na NYU, ele tinha uma secretária, né? Pense numa pessoa gentilíssima, assim, um lorde, assim, um cara fantástico, com uma tranquilidade, uma simplicidade, ao mesmo tempo uma sofisticação. Aí ele chegou
me recebeu, né? E daí ele falou, professora, eu sou aquela que mandou as cartas, no fim não deu certo, mas eu estou na New School, eu queria saber se eu posso fazer seus seminários. Ele falou, você quer fazer para crédito, sem crédito, blá, blá, blá. Aí ele disse, claro, Vera, fale com a minha secretária e já está tudo certo. Bom, aí a pergunta primeira que ele me fez, depois dessa parte vencida, a parte de que eu poderia assistir os seminários, mas por que a minha teoria interessa para o direito brasileiro? Porque eu disse a ele, olha, a minha dissertação de mestrado eu escrevi sobre a sua teoria, tal. Ele falou, mas Vera, que curioso, né? Por que interessa? E eu não sabia responder. Eu fiquei assim, impactada, eu disse, bom, é que essa virada crítica hermenêutica, essa abertura, eu fui um pouco retórica, um pouco teórica, consistente, um pouco retórica e vaga, mas a pergunta mesmo eu não respondi, né? Porque ele disse, bom, a gente pensa que a gente vem do common law, a gente tem uma matriz do common law, babá. Bom, é isso que a Melanie coloca na pergunta ali, né? Não dá para a gente achar que essas teorias são automaticamente aplicáveis. E eu acho que a gente deveria também pensar em como nós construímos como a partir dessas fontes teóricas a gente constrói também algo nas nossas cortes, né? E na academia propriamente dito. Teorias que a gente possa construir a partir destas, né? Não sei se respondi, mas é isso. Professora, obrigada pela resposta, é isso mesmo. Melanie tá aqui. Sabe o que é, Melanie? Esse negócio aqui, às vezes, na minha tela, ele se move. Não, eu estava com a câmera desligada enquanto a senhora estava falando, para não atrapalhar. Né? Mas eu também sinto que partes da teoria deles são pescadas, descoladas do resto, com o objetivo, às vezes, de legitimar algum resultado que a corte deseja. Então, isso eu acho muito triste, né? Mas, realmente, ele é genial e eu acho que essa estrutura pode servir de base para a criação de uma teoria nossa, né? Mas chamar a atenção, porque muita gente que está aqui, acho que está começando a estudar o do working, pelo que eu entendi agora, né? É um dos primeiros contatos com a teoria dele, já começando bem, né, professora? Obrigada, foi excelente. Mas é só essa questão mesmo, que é o que eu tenho pensado muito sobre isso, como a senhora viu lá na minha tese, é uma pergunta que me... Obrigada. Mas então, obrigada pela resposta e obrigada pela apresentação, tudo. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Melanie. Obrigado, professora, pela resposta. Acho que o Miguel tem um questionamento também, né, Miguel? Vamos lá, Miguel. Tá. Tá. Mas vou começar pela última. Só um minutinho, eu acho que para a gente encurtar o tempo, o Luiz Henrique também tem um questionamento para a professora. O Crassus que está aqui? Está aqui o professora, Luiz. sempre prestigiando. Agora a Melanie, o Miguel e o Luiz, agora, caramba, vão me apertar aqui, vão apertar os parafusos aqui. Antes da pergunta, Luiz, agradecer que eu lembro que eu tive uma aula com você na tópica do Miguel Godoy, ano retrasado, e com certeza foi uma aula excepcional sobre processo constitucional. Poxa, então, que bacana. Vocês estão falando com o
cara do processo O cara. constitucional. Foi, sabe, eu lembro que acho que nessa aula a gente falou até daquele caso da Suprema Corte Loving versus Virginia, não foi? Acho que eu contei qual que era a história do caso, como que era uma coisa... Pô, é muito, muito bacana, eu fico muito feliz, Gianluca, obrigado pelo comentário. Até vou aproveitar, professora Vera, eu ia perguntar outra coisa, mas casando com a pergunta que foi formulada, que é como que se dá, como que é possível, como que o Dworkin responde a esse problema da interpretação. Eu vou fazer uma provocação um pouquinho, que é algo que acho que eu discuti até na minha dissertação, um tempo, já faz muito tempo, é bom nem falar quando, né, professor? A gente lembra da graduação, de repente você, minha dissertação já foi tipo X anos, não vou nem falar quanto tempo para vocês não denunciar tanto minha idade. Mas o Dworkin, me parece, parte de um determinado cognitivismo moral, né? E essa seria a provocação. A partir disso que se consegue outorgar a unidade para esses vários agentes, no caso juízes, me parece, conseguirem fazer essa leitura moral da Constituição atrelada a uma determinada comunidade política. Essa seria uma leitura correta do que outorgaria, no final das contas, coerência e a própria integridade, então juntando um pouco do Império do Direito e essa discussão que ele traz, por exemplo, no Justice for Hedgehogs, como você até trouxe, que foi um dos trabalhos que você até enfrentou recentemente, né? Então, daria para fazer essa provocação, partir dessa possibilidade ou desse pressuposto, do Dworkin parte desse pressuposto que é possível conhecer efetivamente a moral de uma determinada comunidade política, e isso que outorga, por exemplo, a possibilidade de você ter uma interpretação coerente e íntegra? Então, acho que é isso. Obrigado, professora Vera. Vamos pensar, Bom, eu vou começar pelas duas perguntas do Miguel, depois, Luiz, eu chego à sua aqui, se eu conseguir respondê-la, mas eu estou pensando aqui. Bom, Hart e Dworkin foi aluno do Hart. Foi aluno do Hart. Se não foi aluno, foi aluno e depois foi colega. Não, acho que ele foi aluno e ele foi o sucessor do Hart na cátedra de jurisprudência em Oxford. E é bacana porque, assim como o Waldron era também um grande crítico do Dworkin, mas o Waldron era colega do Dworkin na NYU, e é ele que faz as homenagens de morte depois. Tudo isso para dizer que é legal ver essa divergência teórica que não macula a relação pessoal, né? Porque aqui, assim, se você discorda do sujeito, o sujeito já acha que você é inimiga dele, é um horror. Mas, enfim, vamos voltar. Eu vou te responder de uma maneira bem genérica. A diferença entre Hart e Dworkin é que Dworkin não é um positivista, ponto. Hart é um positivista. É um positivista na tradição do common law, que é diferente, por exemplo, do positivismo kelseniano, né? Ou do positivismo do Bobbio, enfim. O Hart trabalha com as fontes convencionais do direito, né? Ele tem uma compreensão convencional das fontes do direito, e Dworkin não. O Dworkin, e aqui eu não vou para a resposta imediata do Luiz, mas se liga a ela. O Dworkin compreende, o uso da palavra compreensão não é aleatório aqui. Ele não explica o direito, ele compreende o direito a partir das suas práticas, o que exige uma atitude hermenêutica, uma atitude interpretativa. O direito é dado a compreender, não é dado a explicar. Então, já tem outra questão, outra diferença. O Dworkin não acredita naquilo que ele chama de teste de pedigree.
Ele não acredita na função da regra de reconhecimento, que seria aquilo que faz o teste de pedigree, que diz o que pertence ao direito, o que entra no direito, o que é direito, o que não é direito, o que é válido, o que não é válido. Né? Que mais? Que outra grande diferença? O Hart tinha uma compreensão do direito, como vocês viram, né, o direito é a união de regras. Ele fala em regras primárias e secundárias. As regras secundárias são aquelas que vão, entre aspas, eu vou usar um termo vulgar, consertar os defeitos das regras primárias. Depois das várias discussões Hart-Dworkin, dos críticos de Dworkin, e vai dizer que Dworkin parcialmente tem razão em algumas das críticas que ele faz. É muito legal isso. Mas, enfim, grosso modo é isso. Método. Eu me incomodo em falar em método de interpretação, porque a interpretação não é um método, é uma forma de refletir, é uma forma de compreender o direito. É uma forma de dizer o que é o direito, a partir dessa atitude compreensiva. O direito é a interpretação das suas práticas. Não é uma questão de que não há um método no sentido mais vulgar, mais de um método de interpretação, um método, sei lá, um método de... A gente usa, né, interpretação literal, interpretação teleológica. Sinceramente, eu nem estudo mais essas coisas, eu nem lembro mais quais são os métodos. Mas, Miguel, o direito é essa atitude interpretativa das práticas que vai procurar que vai construir uma narrativa de maneira a mostrar essas práticas a sua melhor luz, da melhor maneira. Tá? Então, não se trata de ter um método, entendeu? Como é que ele faz isso? Ele propõe como é que essa interpretação acontece. Ele diz, vai ter uma fase pré-interpretativa, aqui os juízes devem buscar A, B e C, depois é uma fase, você faz uns testes ali, aí é uma fase interpretativa propriamente dita, aqui o juiz vai buscar tais e quais justificações e argumentos, e aí vem a fase decisória propriamente dita. Ele diz, quando ele vai falar de Hércules, ele diz como Hércules deve decidir os casos no direito, como o que para ele seria a melhor decisão. Então, existe uma forma, um procedimento, mas eu não chamaria isso de método, do meu ponto de vista. Tá? E agora eu vou chegar no Luísa. Essa é a mais complexa. Veja, essa é tão complexa quanto as outras, mas essa vai... a pergunta do Luiz me faz não ter segurança no que eu vou responder. Veja, ele conhecer a moral significa compartilhar determinados valores em uma dada comunidade. Então, esse cognitivismo moral significa que estar, viver e existir em uma comunidade pressupõe necessariamente você compartilhar, você ter algo em comum, algo que você compartilha. Ele acredita que nós compartilhamos, ele acredita que uma sociedade como
a que ele se refere, né, que é a estadunidense, compartilha determinadas coisas, determinados princípios, determinados valores. Então, o juiz conhece porque compartilha. Essa seria a minha intuição, Luiz. Eu não sei se eu estou respondendo certo, mas o conhecer é esse ato cotidiano de compartilhar esses valores, de membership, de commitment. Eu pertenço a essa comunidade, eu conheço porque eu pertenço, eu compartilho com ela essas coisas. Então, nesse sentido que é o sentido forte da teoria do Dworkin, e que, ao meu ver, se contrapõe totalmente ao positivismo, sobretudo a Kelsen, todo juiz, todo aplicador, ele está comprometido com aquelas práticas, ele se constitui naquela comunidade, ele não pode ser um observador externo daquelas práticas. Ele necessariamente está comprometido. Aí esse cognitivismo moral, esse conhecer a moral porque compartilha essa moral por meio dessas práticas. Ele parte disso. Você pode me dizer, puxa, Vera, mas não há uma ingenuidade, não há um idealismo? Sim e não. Porque quando a gente está... Vamos pensar num Estado democrático de direito. Se você está nele, a maioria compartilha. Pelo menos a ideia de Estado de direito, acho que se compartilha. Vai ter algum outro que vai dizer, não acredito no Estado, não acredito no direito, não acredito no Estado de Direito, não acredito na democracia, não. Não, para mim não. Claro, mas assim, majoritariamente, eu acho que há algo compartilhado. Agora, atualmente, no atual estágio que a gente está, sobretudo no Brasil, mas não só no Brasil, eu colocaria em teste essa premissa do Dworkin. Porque muitos, não só os aplicadores, os juízes, enfim, os que exercem a jurisdição, mas nas demais instituições, os que provocam a jurisdição, que eu entendia que eles tinham um sentido forte de pertencimento às instituições e ao que estrutura que é essa comunidade de princípios, e quando você vê, isso aí está frouxo demais. Não está frouxo só no judiciário, está frouxo no judiciário, está muito mais frouxo no executivo, muitíssimo mais frouxo no legislativo e na sociedade também. Então, puxa vida, é lamentável que o nosso senso de comunidade, ou para usar o teu termo, né? É lamentável que esse cognitismo moral agora a gente possa dizer que possa colocar ele em xeque. Não sei se te respondi também, Luiz. Pode falar também, vocês podem falar também. Professora, com certeza é esse tipo de provocação que faz um momento como esse aqui ser tão importante. A gente pensar o autor ter uma provocação e às vezes a gente levanta uma bola, na verdade se levanta lá mais em cima ainda para a gente pensar ainda mais sobre a questão, mas não é o cortar, né? O que me parece, professora, eu tenho uma intuição de resposta para essa questão, também não tenho uma certeza, mas que se, partindo do pressuposto que seja possível conhecer essa moral compartilhada porque vivida de uma determinada comunidade, realmente me parece fazer muito sentido essa construção teórica do próprio Dworkin, que vai efetivamente poder confiar numa figura como o juiz Hércules. Então, tem uma imagem que eu acho muito interessante, que ano passado morreu um dos grandes líderes da Civil Rights Revolution nos Estados Unidos, né, o Representative Lewis, que foi lá o sujeito que literalmente apanhou da polícia na marcha de Selma, né, e estava atuando no Congresso, enfim. O presidente Obama, ele fez uma eulogia muito legal na morte, por ocasião da morte do deputado Lewis, falando assim, ele
lutou para criar essa more perfect union que nós temos aqui. Então, esse senso de moral compartilhado, quando eu ouvi, eu pensei muito em do working quando eu ouvi essa eulogia, porque eu pensei justamente isso. Olha só, eles estão aqui discutindo e ele está mostrando justamente isso. Não é porque você tem algum momento, e você trouxe aqui até o exemplo da 14ª emenda, né? Sim. Não é porque você tem um momento de extrema injustiça que você está, na verdade, apenas ressignificando. Talvez você está vivificando melhor aquele valor comunitário, né? Exatamente, então, Luiz. Acho que isso é um bom exemplo de onde o do working pensou, então, nessa realidade dos Estados Unidos, né? Exato. E agora, estando num lugar, que é esse lugar estranho que a gente está hoje, né? Nesse lugar, tempo e lugar, né? Que nós estamos hoje. Tanto o Brasil quanto própria, enfim, esse momento de recensão democrática, enfim, esses vários, né? Me parece que a gente não consegue confiar no cognitivismo moral, no valor compartilhado da comunidade. Exatamente. E aí a regra tem que ser procedimental. Eu até falava com a Melanie sobre isso. Me parece que a garantia e a salvaguarda dessa comunidade passa a ser não o igual respeito e consideração, que é um valor em si, básico para o work, inclusive, né, para a teoria dele, mas, por exemplo, a garantia da regra do jogo. Então, toda vez que você deturba a regra do jogo, você, na verdade, está ruindo mais essa estrutura, já que você não tem essa moral mais compartilhada. Então, essa seria a minha intuição de resposta para essa questão, mas não tem uma... sempre que eu puder trazer para o processo, eu trago, professora. Então, por isso que... Mas veja, por mais que seja procedimental, um estadunidense ia te dizer, mas existe, você sabe melhor do que eu disso, uma banda do devido processo legal, que é o que norteia, digamos, todos os procedimentos, que não é procedimental, mas é substancial, que vai discutir justiça ou injustiça. Então, mesmo que seja pelo procedimento, você não escapa de um conteúdo, de afirmar ou negar e de discutir, assumir ou não determinado conteúdo. O que eu quero dizer com isso? Eu concordo com você, a gente está com a mesma intuição de que o cognitivismo moral, ele hoje está em xeque. Então, se a saída é procedimental, quando você for olhar bem para a saída procedimental, vai ter lá digamos, uma reserva substancial. Aquela lógica. O processo também não é só feito de regras desprovidas de alma, né? Ele tem há um conteúdo que ele busca concretizar, né? O problema é se até esse mesmo conteúdo mínimo do devido processo legal também ruim, né? Então, por exemplo... esse é um problema. A própria democracia. A democracia pode ser vista como algo positivo que informa, por exemplo, esses procedimentos todos, né? A partir do momento que você faz ruir ou descrer na própria democracia, até essa salvaguarda procedimental ruim também, né? Com certeza. Mas enfim, professor, vou mutar meu microfone porque eu falo muito aqui e o pessoal que tem que... Legal. Oi. Eu acho até que a gente já passou 10 minutos. Né? Bom, diga, Isabela. Oi, Ivana. Só fazer uma complementação da fala de vocês. Desculpe se eu talvez estiver equivocada, mas acho que o cognitivismo moral talvez não, mas acho também que a questão interpretativa do direito que ele traz é importante a gente pensar talvez na nossa Constituição de 88, porque ela ainda é muito incompreendida, ainda existe, ela ainda exige muito exercício de interpretação, principalmente nesse momento em que essa questão moral está um pouco frágil. Não, concordo com você. A leitura moral da Constituição mais do que nunca se impõe, para usar a proposta do Dworkin, né? Uma leitura moral da Constituição, leia-se, interpretar a Constituição à sua melhor luz, mais do que nunca se impõe. A gente precisa fazer. Tomara que isso. Se a gente tivesse pelo menos isso, né? Acho que estaria uma luz lá, nesse momento, né? Alguns como nosso querido Rodrigo da Ledônia aqui, e tantos outros,
tem feito arduamente aí né, um exercício de interpretação do direito à sua melhor luz. Então a gente tem que confiar nesses. Eu agradeço a colocação da Isabela. A gente passou um pouco, professor, se a professora não se importar, ainda tem um questionamento, assim, tendo como base, né, que a história tem um papel importante na colocação de princípios, decisões dos próprios juízes, queria saber o que a professora acha sobre, né, alguns doutrinadores falam, a maioria, creio eu, da divergência da teoria do Dworkin com a súmula vinculante, por exemplo, né, por restringir o entendimento do próprio juízo. Bom, veja, eu vou te responder da maneira como eu responderia se a gente estivesse discutindo isso na sala de aula inconstitucional. O que é a súmula vinculante? O que é, assim, objetivamente, o que é uma súmula vinculante? É a produção de um outro texto para dar entendimento a um outro texto. Ou seja, a súmula vinculante não é nada mais do que texto. E ela precisa, ainda que ela deva ter uma linguagem clara, objetiva, mas ela gera controvérsia. Tem súmula que gera controvérsia. Ela vem para resolver uma controvérsia e gera outra controvérsia. Isso significa que os textos são passíveis de interpretação e abertura, por mais que eles queiram oferecer fechamento. Então, dworkinianamente falando, uma súmula vinculante não fecha o sentido como a gente acha que fecha. Claro, a gente trabalha com essa ideia de que ela vai fechar um determinado sentido. Ela vem para isso. Mas ela pode abrir outros, porque ela é objeto de interpretação. E tem súmula que faz isso. E que você vai lá discutir. Você vai discutir o sentido daquilo que é para encerrar a discussão sobre sentidos. Então, assim, a súmula vinculante, eu não acho que ela iria de encontro a do Dworkin, porque ela é texto. Você pode interpretar a súmula. Entendi, ela pode gerar novas controvérsias. Essa é a minha interpretação. Sim. Bom, pessoal, se ninguém tiver mais algum questionamento... Uhum. É isso. Não, ele é totalmente contra o relativismo moral, porque isso ele vai no Just for Hedgehogs atacar os céticos, ele é completamente contra o relativismo moral. Por quê? Eu vou dar 2 exemplos que ele dá para te responder, Miguel, de uma maneira até breve. Ele diz assim, alguém aqui discorda que a escravidão é injusta? Alguém aqui concorda, portanto, com a escravidão? Então, veja, o justo ou a justiça é um valor compartilhado, não é metafísico, porque ele é um valor compartilhado a partir das práticas de dada comunidade.
quer piorar, quer tornar a pergunta mais difícil, porque com a escravidão eu acho que há praticamente o consenso, ela é injusta, ponto. A mutilação do clitóris feminino é justa? Como é que chama? Oblação, eu acho. Oblação, não lembro agora. Mutilar o corpo feminino é justo? Não, para mim não é justo. Ponto. Agora, se você está numa comunidade muçulmana, a resposta vai ser diferente. A resposta vai ser diferente. Vai ser diferente. Bom, aí a gente começa a ter as controvérsias todas, né? Porque para não usar esse exemplo, bom, eu já usei esse exemplo, eu acho que esse exemplo é eloquente, quer dizer, para mim é injusto, ponto, é injusto. Agora, provavelmente uma muçulmana que fez a mutilação e tem essa prática, talvez para ela não seja. Mas aí eu acho que é aquela ideia, né, professora, de pessoas razoáveis, né, que quando a gente fala dessas questões morais de base, de legislação e de direito, né, de parte de qualquer pessoa razoável, né, porque sempre vai ter alguém que não, mas veja, mas veja, Melanie, a comunidade. Se você for para a Indonésia, você vai ter uma comunidade majoritariamente muçulmana lá. Eles são pessoas razoáveis. Essas construções. Se a gente for para a África, a gente vai ter. Agora, a questão então, isso que você está falando bom, o que é razoável para eles, né? E talvez ele fuja dessa discussão dizendo que a teoria dele é norte-americana. Exatamente. Né? Exato. Aí a cultura muçulmana não está em jogo ali. Ele vai falar, eu estou falando da minha comunidade, né? Estou falando da minha comunidade. Então, para responder o Miguel, não é um justo metafísico, é um justo naquela dada comunidade em que você compartilha práticas e assim. Então, não é um justo abstrato, metafísico, nada disso. Agora, quando eu dei o exemplo da escravidão, que ele dá é porque ele tem a convicção de que na sua comunidade falar sobre a escravidão é falar de uma injustiça tremenda que se cometeu ao longo de tantos anos, né? Ao longo de mais de... Até porque ele vai partir, né? Eu acho que é nesse primeiro capítulo, daquelas práticas do costume, as construções de consenso cultural. Então, existe toda uma base teórica para se chegar nesse pontinho que a senhora está falando agora, né, professora? Então, assim, o interessante é isso, eu quero demarcar isso, Dworkin não é um metafísico, não parte de abstrações, ainda que alguns queiram carimbar isso nele, né? Mas não é. Ele está bem fincado, ele está com os pés lá na comunidade que ele vive, e é isso, ele está pensando para eles. Ele fala, a minha teoria do direito é uma teoria pensada para oferecer razões que justifiquem o liberalismo político. A teoria do direito dele é para suportar, dar suporte ao liberalismo político. É interessante, se vocês forem ver, em 2000 e primeira década acho que foi na primeira década desse século, ele foi articulista do Estadão por poucos meses. E ele escreve sobre o MST. É muito legal o que ele escreve sobre o MST. Positivamente ele escreve sobre o MST. Positivamente, né? Ele é um liberal, do ponto de vista político, falando
de que, salvo engano, era isso, dizendo que há que se respeitar o movimento de protesto, de resistência dos trabalhadores sem terra. Exercício de liberdade de expressão. Ele fala como um liberal político. Né? Ele fala como um liberal político. E é isso mesmo. Não tem que ter censura, né? Do ponto de vista do exercício das liberdades de reunião, de expressão. Bom, eu acho que eu já falei demais. E eu queria agradecer a vocês essa super oportunidade, né? Eu tenho uma amiga que é professora na UERJ, na PUC do Rio, a professora Betânia Assi, que é uma filósofa, ela sim é uma filósofa, e ela diz para mim assim, Vera, você, porque eu sou do signo de Virgem, meu ascendente é Aquário, ela diz assim, você é o Virgem mais atravessado por Aquário que eu conheço, porque eu me entusiasmo com um autor como Dworkin, eu acho ele, como eu disse a vocês, o mais importante filósofo do direito do século XX, e de repente eu vou falar de desconstrução. Então, eu me movo em mundos da filosofia assim que a gente acha que não conversam, mas conversam, porque a preocupação... Dworkin pensou uma teoria, uma filosofia do direito, e também da política e da moral. Esse era o contexto dele, né? Quando eu me movo para outros autores e teorias, ou enfim, filosofias, eu não estou exatamente pensando numa estrutura que ofereça uma teoria, estou pensando em alguma coisa que pode colaborar para a minha reflexão da ética, coisas que para mim estão entrelaçadas. Mas eu acho também que a gente não tem que assumir. Antigamente eu achava isso, eu sou de uma geração que era anti-Kelsen, quer dizer, uma coisa totalmente equivocada. Daí eu fui fazer o mestrado em Santa Catarina, daí eu disse, mama, tem que estudar Kelsen. Me disseram lá, tem que estudar Kelsen. Eu disse, pô, mas Kelsen, daí eu vi que Kelsen era um autor importantíssimo, da espinha dorsal do nosso direito, do sistema da civil law e tal. Não é time de futebol a filosofia do direito, né? Não é isso, se agarra num, faz torcida organizada. Acho que a filosofia é esse campo de nos provocar a pensar o direito, como diz Dworkin, é a sua melhor luz. O professor Newton da Costa, que sempre diz, né? Se a física newtoniana me dá uma resposta, eu me agarro com ela. Se a física newtoniana não me dá essa resposta, eu me agarro com a paraconsistente, me agarro com a lógica paraconsistente, me agarro com a lógica fuzzy. Eu acho que para algumas coisas, Kelsen é um autor mais do que suficiente e sofisticado para nos dar algumas respostas, ponto. E em outras circunstâncias, ele não serve. Então, acho que assim, a filosofia tem que nos mover para pensar soluções e respostas boas no nosso dia a dia como profissionais do direito. Né? E também na nossa intervenção na sociedade, conectar, diferente do Kelsen, eu acho, aí sim, que o sistema é aberto, conectar o direito com a justiça, com a democracia, com a política, né? Nessa abertura. Então, a gente tem que... É para isso que esses autores estão aí. E para orientar as nossas dogmáticas, as nossas práticas, o nosso dia a dia ali. Né? É isso que eu queria dizer. Em nome do NEFIT e todos os presentes aí, professor, agradecemos muito a exposição. Eu que agradeço. O comparecimento também do Luiz Henrique, do Dr. Rodrigo, o Rick que estava aí, a Melanie. Acho que podemos dar por encerrado então a reunião, tá? Obrigado, muito professor. Obrigada a todos vocês, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Abraço. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Tchau. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Tchau, professor.